sétimo ano, todos animados para mais uma aula de matemática? Sou a professora Jaqueline, eu sou animada. Vamos aprender muita coisa nova hoje e, claro, relembrar assuntos anteriores também, porque isso também é super importante. Matemática é uma só, a gente vai ensinando aos pouquinhos, mas já perceberam que volta e meia a gente está voltando a conceitos, está vendo aplicações, né? Isso que é o bacana. Mas antes de começar a nossa aula, 3 recadinhos bem importantes para vocês. Primeiro, se você acessa ou através do aplicativo ou pela internet, não esqueça de fazer o Classroom todo dia, fazer as suas atividades e enviar. Isso vale nota e vale frequência. E também observe lá no mural, lá no Classroom, se tem recadinho sobre o Meet com o seu professor. Se tiver, participe, é super importante, porque você vai rever seu professor, rever seus colegas e é uma forma de tirar dúvidas, é uma aula virtual, online, mas é uma aula ao vivo com o seu professor. Bem bacana, hein? E se você não tem acesso a essas ferramentas, não tem problema. É só ver qual a data, qual dia que a sua escola está aberta. Vai lá, pega as suas atividades, resolva, leve para casa, resolva e depois devolve lá na escola. Isso também vale nota e vale frequência. Beleza? Não vamos marcar bobeira, hein? Então lá. Então, o que nós vimos na aula anterior? Então, nós terminamos calcular sobre média aritmética. Inclusive, a gente terminou com um desafio, vocês lembram? Que era para dividir por 10 doce, não por 3, né? Então, a média, ela exige, apesar de ser bem simples, é só somar, né, um total e dividir pela quantidade, ela exige leitura, atenção e interpretação. Eu sempre estou batendo nessa tecla, hein? Leitura, a matemática tem que ler sim e refletir sobre essa leitura. Legal? E hoje nós vamos estudar uma outra medida estatística chamada moda. Aí você deve estar pensando, moda, professora? Para mim, moda é a música que está mais tocando, é o vestuário, é o youtuber lá que está na moda, o canal lá do YouTube que está na moda. O canal que está na moda agora é o canal Aula Paraná, hein? Esse é o mais importante, hein? Não marque bobeira, tá bom? Então, tá na moda, o Aula Paraná. Né? Então, moda é uma medida, gente, também. Em matemática, em estatística, ela significa o valor que mais aparece. Se eu estou dando o exemplo do canal do YouTube, lá o nosso canal Aula Paraná, é o canal com maior audiência, tá? Isso é um exemplo de moda, né? Então, o que é moda? A moda é uma medida utilizada na análise de dados estatísticos. E são esses números, essas informações que nós pesquisamos ou retiramos de algum lugar. Ela indica o valor que mais se repete entre os dados. Aqui eu coloquei um exemplo de estatura. Eu tenho aqui 7 bonequinhos, né, representando pessoas. Se você observar, eu tenho esse aqui, este e esse, eles têm a mesma altura. Só esses 3 têm a mesma altura, os outros têm. Então, eu tenho 3 pessoas com a mesma altura. Então, essa altura é a nossa moda. A gente já vai estudar isso. Por enquanto, eu quero que vocês anotem esse conceito de moda, porque é importante aquilo que eu falo, a organização do caderno. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e a gente já volta.
E aí, copiaram? É aquilo que eu falei. Algumas coisas eu sempre estou, de vez em quando, nas nossas aulas, estou pedindo para copiar. É porque é um conceito importante, ou é a resolução de um exemplo, ou de um exercício, que é importante aquilo que eu falei, quando você estiver lá fazendo suas atividades, tanto em casa, que você buscar, ou no Classroom, você precisa do seu caderno para consultar, né? Então, vamos lá? Então, praticando um. Então, usando esse conceito de moda, que é o valor que mais apareceu, em um condomínio de casas, foi realizada uma pesquisa sobre o número de habitantes por residência. Observe os resultados. Eu já coloquei em ordem aqui para facilitar. Então, nessa casa, tem uma pessoa só que mora. Nessa casa aqui, ó, nessa e nessa são uma pessoa. Nessa casa aqui, são 2 pessoas. E assim por diante. O máximo de moradores dentro de uma casa, dentro desse condomínio, é 5 pessoas. Qual o número que mais apareceu? Ou seja, qual a moda dessa pesquisa? A moda é 1, a moda é 2, 3, 4 ou 5? E daí? Qual é a moda, né? Qual é o número de habitantes que mais apareceu? É diferente de média. Aqui vocês estão observando que não tem conta, não tem cálculo. A média, eu troco todos os valores para um valor. E a média, a moda, ele vai me dizer qual o valor que mais apareceu, que está mais em evidência. Nesse caso aqui, o número de habitantes de residência. Qual é o número maior de habitantes das residências que apareceu mais vezes? Eu tenho mais chance, olha, lembra da probabilidade, mais chance de encontrar uma casa que tem 1 morador, 2, 3, 4 ou 5. Vou dar um tempinho aí para pensar, porque ele é rapidinho para responder, mas a análise é importante. Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto. Conseguiram? Vocês devem estar achando, nossa, professora, eu consegui, mas é assim, é tão fácil assim? Aquilo que eu falei, se prestar atenção, se ler, se entender o conceito, realmente é fácil, porque não existe cálculo. A moda, você não vai fazer o cálculo, tá bom? Então, vamos continuar lá? Vamos analisar um por um, uma casa por casa? Ó, um habitante, eu tenho 3 casas desse condomínio, sabe o condomínio de casas, né? Já viram, né? Então, eu tenho um morador. Então, 3 residências desse condomínio tem um habitante só, quer dizer, tem uma pessoa só morando, só a dona da casa lá. 4 casas tem 2 habitantes morando, né? Um casal ou duas pessoas, enfim, né? 4 casas tem 2 moradores cada uma. 6 casas tem 3 habitantes. Se eu ver aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 casas, cada uma dessas casas tem 3 moradores.
né? Podemos imaginar aí um casal com filho, por exemplo. Aí eu tenho 2 casas que têm 4 habitantes, tá? Então tem 4 moradores ali em cada casa, tá? E o último, 3 casas, tem 5 habitantes. Qual é o maior número de habitantes? É o 3, porque eu tenho o maior número de casas, ela tem 3 habitantes. Então eu tenho 6 casas, quer dizer, cada número 3 aqui corresponde à quantidade de moradores de uma casa, de uma residência. Então, eu tenho 3 habitantes em 6 casas, então esse aqui é a moda. Então, qual que é a moda dessa pesquisa? A moda dessa pesquisa é 3 habitantes. Então, eu tenho mais chance, vamos pensar em probabilidade? Eu tenho mais chance de, por exemplo, pegar uma casa que tem 3 moradores, porque eu tenho 6 casas com essa quantidade de moradores. Só que a resposta à moda não é a casa. A resposta da moda é a quantidade de habitantes por residência, por casa, por domicílio. A gente pode usar esse termo também. Tranquilo? Foi fácil? Na realidade, ele é bem fácil. Espero que vocês tenham acertado. Então, a moda nesse exercício é 3, tá? A moda é 3 habitantes, tá? Por curiosidade, de acordo com o censo de 2010, censo é uma pesquisa que é feita, assim, grande. Esse ano não teve por causa da pandemia, então ela foi adiada, esse censo. A média de moradores no Brasil é de 4, 4, alguma coisa. Então, em média, o que quer dizer isso? Média é diferente de moda, lembra a média lá? Então, em média, nós temos 4 habitantes. Nesse condomínio, a moda é ter 3 habitantes, tá bom? Isso é importante, essa diferença dos conceitos, média, moda e mediana. Tranquilo? Vamos continuar? Praticando 2. A tabela mostra uma pesquisa realizada com alunos do ensino médio de uma escola sobre o número de irmãos. Eu cheguei lá para o Wilton, você tem irmãos? Ele respondeu sim ou não. Quantos irmãos você tem? Ah, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3 e assim por diante. Então eu tenho, o que quer dizer essa palavra frequência absoluta? O que quer dizer esse termo que apareceu aí? Frequência quer dizer quantidade. Absoluta é quantas pessoas responderam 0. Ou responderam 1 irmão, ou responderam 2 irmãos, ou responderam 3 irmãos. Então, fazendo essa pesquisa, o que eu tenho ali? 20 alunos respondeu que não tem irmão, ele é filho único. Tá? 15 respondeu que tem 1 irmão, ou uma irmã. Tá? 35 respondeu que tem 2 irmãos, 10 responderam que tem 3 irmãos, num total de 80 alunos que foram entrevistados. Então, nessa escola, se entrevistou 80 alunos. Determine a moda do número de irmãos dessa pesquisa. Daí, qual é a moda de irmãos aí? Qual que é a quantidade que mais apareceu? Nenhum irmão, 1 irmão, 2 ou 3 irmãos? Fácil, é uma análise em cima da tabela que a gente está fazendo. Tá? Que é uma outra maneira de analisar as informações, os dados estatísticos, é através de tabelas e gráficos, né? Então, agora a gente viu no primeiro exercício uma sequência de valores, e agora a gente tem a tabela. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e resolver, e a gente já volta.
descobriram? Qual que é a moda nessa situação? A moda é 2 irmãos. Por quê? Porque 35 alunos responderam que tem 2 irmãos, ou seja, nessa família são 3 filhos, ele mais 2. Né? A moda no Brasil é 2 filhos, é você ter um irmão, tá bom? Tá? A moda no Brasil, só por curiosidade, de acordo com o censo, é você e mais um irmão. Então, a moda no Brasil é 1, mas nessa escola a moda é ter 2 irmãos, beleza? Vamos lá para o Praticando 3? Lembra que eu falei que os dados podem ser apresentados através de tabelas ou de gráfico? Esse é um gráfico. E essa é uma questão do Enem. Enem, professora, mas eu estou no 7º ano e você já está mandando... Gente, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele não vai avaliar de você somente questões do ensino médio. Ele vai avaliar questões da sua vida escolar. E só por curiosidade, média, vocês não vão estudar só aqui no 7º ano, média, moda e mediana. Vocês vão estudar durante toda a sua vida escolar. E quem sabe até ser a sua ferramenta de trabalho. A gente não sabe o amanhã. Mas é uma questão bem fácil, hein? Não é porque é do Enem lá. É bem fácil mesmo. Uma pessoa, a fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades do entrevistado e organizou esses dados em um gráfico. Então, aqui eu tenho a idade deles no gráfico e a altura aqui, ó, esses números 12, 15 e 21, significa a quantidade de alunos desse curso. Qual a moda das idades? Qual a idade que está mais na moda aí, que apareceu mais vezes? 9 anos, né? Letra A, 9. Letra B, 12. Letra C, 13. Letra D, 15. Ou letra E, 21? E daí? Qual é a resposta correta? Analise o gráfico. Tá bem fácil, né? Maior quantidade. Será que a coluna vai ser maior ou vai ser menor? Né? Análise, importante isso. Vou dar um tempo para vocês e a gente já volta. aí, descobriram? Qual é a média, a moda das idades? Moda das idades. Então, a idade. Qual que está na moda? 9 anos, 12 anos, 18 anos? Essa é a pergunta. Então, vamos ver lá? Vamos analisar o gráfico? Ó, quantos alunos têm 9 anos? 21 alunos têm 9 anos. 15 alunos têm 12 anos. E 12 alunos têm 18. Analisando, a gente vê que a moda é 9 anos, não é o 21. 21 é a quantidade de alunos. A moda é 9 anos. 21, então não é a letra E. A letra E está me dizendo a quantidade de alunos. Então, a maioria dos alunos tem 9 anos. Tudo bem? Tranquilo? E saiba que, uma curiosidade aí para vocês.
Uma série de dados pode ter mais de uma moda. Não acontece isso com média, a média é uma só. Diferentes valores possuem a mesma frequência, ou ainda pode não ter moda, quando nenhum valor se repete. Na tabela a seguir, registraram-se dados dos integrantes de um grupo de dança. Então, observe aqui que eu destaquei em vermelho e em rosa aqui, ó. 12 anos eu tenho 2 alunos com 12 e 2 alunos com 14. Então, eu tenho 2 modas, porque todos os outros só tem uma vez. Tem um com 10, um com 11. Então, é isso aqui tem 2 modas. Então, a moda é a única medida estatística que pode ser mais de uma. Por curiosidade, né, eu estou trazendo essa informação e eu quero que vocês anotem essa curiosidade aí no caderno, porque é bom para ter. Então, a moda é a única medida estatística que pode ser mais de uma ou não ter. Eu trouxe um exemplo que tem 2 modas. A gente chama isso de bimodal, só por curiosidade. Vou dar um tempo para vocês copiarem e a gente já volta. Copiaram? Por que eu estou pedindo para copiar? Aquilo que eu falei, está em ordem no caderno e você tem um contra-exemplo, que essa medida é a única que pode ser mais de uma resposta correta, tá bom? Então, o que nós estudamos hoje? Moda, o valor que mais aparece, né? Ou que tem maior audiência, se você pensar num canal, por exemplo, do YouTube, por exemplo, lá o Aula Paraná, está na moda, né? Então, na próxima aula, nós vamos estudar mediana, que é uma outra medida estatística não muito comum, mas também bem simples. O que importa é a análise do problema. Galerinha, por hoje é só. Um abraço, se cuidem e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!